Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Com certeza que já terás visto, num filme de aventuras tipo Indiana Jones, aquela cena clássica em que o protagonista ou a protagonista ficam presos em areias movediças. E não é nada fácil conseguirem sair de lá. Quanto mais se mexem, parece que pior é, que mais se afundam. É uma situação assustadora, pela qual acho que nenhum de nós passou, e espero não passarmos. Em geral, quando andamos num terreno sólido, temos uma certa confiança de que vai aguentar com o nosso peso. Mas na realidade, há muitas ocasiões em que isso não é assim. Acontece, por exemplo, na construção civil, na construção de um edifício, em que é preciso ter cuidado quando se calculam as estruturas do edifício com o tipo de terreno em que o edifício assenta. Se um edifício tem no seu fundamento um terreno de areia com grãos do mesmo tamanho, com a mesma granulometria, é preciso ter cuidados especiais quando se constrói o edifício, porque senão, quando aparece um sismo, todo o edifício que estiver construído nesse terreno é engolido pelo chão, digamos assim, um fenómeno de liquefação. Mas onde é que eu quero chegar com isto? Não é que perceba muito deste assunto, mas referi este exemplo porque Jesus também o usa na parábola, na comparação que nos conta no Evangelho de hoje. Diz Jesus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Já se vê que no tempo de Jesus, onde ainda não havia engenheiros civis nem nada parecido, já se tinha cuidado com o sítio onde se construía uma casa. E parece-nos de sentido comum que uma casa fundada sobre a rocha tem uma estabilidade diferente de uma casa fundada sobre a areia. Jesus usa este exemplo para falar do modo como nós ouvimos e praticamos as suas palavras. As palavras de Jesus são a rocha. A nossa vida pode ter, como diz esta parábola, pode ter chuva, torrentes, ventos, tempestades. Com certeza que temos contrariedades, coisas inesperadas, ninguém consegue planear a sua vida ao pormenor até ao final dos tempos. E, no entanto, ao longo da nossa vida, somos chamados a ter confiança, a não andarmos sempre com medo, com receios. Isso acontecerá se procuramos fazer sempre e em tudo a vontade de Deus. Pôr em prática as palavras de Jesus. Por outro lado, a nossa vida poderia ser uma vida de areias movediças. O que é que são as areias movediças na nossa vida? É um atuar, por exemplo, movido só pelos sentimentos. Por aquilo que esta coisa me faz sentir ou não. Ou então, outro tipo de areias movediças pode ser o modo como eu formo as minhas opiniões, de um modo superficial. Uma consulta rápida na internet e parece que já sabemos tudo sobre todas as coisas. Não pedir conselho a ninguém. Ou seguir sempre o caminho mais fácil. Tudo isto é uma vida construída em cima de areias movediças.
mais tarde ou mais cedo, aparecem os ventos, aparecem as chuvas. E não há algo que nos sustenta, porque só temos sentimentos, opiniões superficiais, fomos habituando a fazer só aquilo que é fácil, e quando as coisas abanam parece que trememos e caímos. Pois hoje pedimos a Jesus: Senhor, que eu me fie das Tuas palavras, que eu confie em Ti, que a minha vida seja fundada nesta certeza de que Tu me amas e que me deixaste um caminho que percorrer. Um caminho que está muito bem traçado nos Evangelhos. Um caminho sólido, onde podemos caminhar à vontade, sem nos afundarmos, mas que não deixa de ser difícil, não deixa de ser às vezes um caminho empinado, outras vezes com espinhos, mas é esse o caminho. Confiar em Deus, confiar em Jesus. Nestes dias estamos a aproximar-nos desta festa, desta solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e pode ser que tenhas esta devoção de preparar essa festa pensando um bocadinho mais na vida de Nossa Senhora, no seu exemplo. Vem muito a propósito do tema que estamos a meditar, porque a vida de Maria é uma vida edificada sobre a rocha. É uma vida que está assente na fortaleza de Deus, em quem sempre confiou, e por isso Maria é ela própria uma fortaleza. A oração mais antiga que nós conhecemos, dedicada a Nossa Senhora, diz assim em latim: Sub tuum presidium confugimus sancta Dei Genetrix. A tradução portuguesa diz: à vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Mas se quisermos ir à palavra latina presidium, em vez de proteção, poderia significar também fortaleza ou castelo. À vossa fortaleza, ao vosso castelo, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Assim recorriam os primeiros cristãos a Nossa Senhora, procurando segurança. Também dentro da oração do terço, olhamos para Nossa Senhora com esta perspectiva. Quando chega ao final do terço e se rezam aquelas ladainhas, a ladainha de Nossa Senhora, algumas dessas invocações falam-nos de Nossa Senhora como uma torre. Obviamente que não tem nada a ver com a altura de Nossa Senhora. É muito alta, é como uma torre. Não, nada disso, até porque a estatura média de uma mulher judaica da época era baixinha. Mas a torre tem este simbolismo. Por um lado, a fortaleza, a resistência, uma construção que é capaz de resistir. E Nossa Senhora é aquela que resiste, é aquela que é forte. Resiste a quê? À investida do pecado, ao ataque do pecado, às tentações. Ela é a Imaculada, nasceu sem pecado e assim permaneceu. E por outro lado, torre tem um aspecto de vigilância. A partir da torre, nós podemos ver não só o inimigo aproximar-se ao longe, mas também, neste caso, podemos ver a chegada da salvação. Quer dizer, olhando para Maria, vemos a chegada de Jesus, a chegada do Messias. E as invocações que se usam nesta oração da ladainha, com este nome de torre, são Torre de Marfim e Torre de David. Assim dizemos: Torre de Marfim, rogai por nós. Torre de David, rogai por nós. O cardeal Newman explicava que esta invocação de Torre de Marfim faz-nos ver que Nossa Senhora não é uma torre assim descuidada, disforme, feia, um bocado tosca, mas o marfim é um material delicado, um material nobre. E por isso, quando se diz Torre de Marfim, fala-se desta resistência, desta fortaleza de Nossa Senhora, aliado à sua pureza, à sua delicadeza, esta transcendência da sua amabilidade e da sua gentileza. E quando se diz Torre de David, estamos a fazer referência a uma torre construída pelo rei David,
uma torre na qual ele colocava os troféus das vitórias sobre os seus inimigos. E também o Cardeal Newman, o santo Cardeal Newman, explicava que quando chamamos Nossa Senhora à Torre de David, no fundo estamos a dizer que Deus quis pôr em Nossa Senhora todos os troféus, todos os tesouros da sua graça, naquela que foi capaz de derrotar todo o pecado e todas as heresias do mundo. Uma construção sólida, feita sobre a rocha, pode abrigar muita gente. E assim é Maria, e assim acabamos nós estes minutos, pedindo a Nossa Senhora que nos abrigue, que nos proteja, que seja o nosso refúgio seguro e que, através de nós, muitas pessoas à nossa volta beneficiem da sua proteção. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.